Olá, pessoal, estamos aqui. Hoje não invadimos uma fábrica, né, Gabi? Mas invadimos um QG aí, um escritório super maravilhoso, parceiro nosso, inclusive, do Talks Mulheres da Moda, e que hoje vai trazer muitas respostas para nós e para quem nos acompanha, não é isso, Gabi? É verdade, eles não são fábrica, mas eles auxiliam as fábricas a dar um passo adiante. Então fiquem aqui com a gente, que a gente vai falar para vocês tudo sobre esse local que a gente está aqui hoje, né, Bruna? Que é o Entrega Mais, e sobre como eles podem ajudar você a dar o próximo passo aí na sua confecção. São muitas soluções envolvendo a IA, né, inteligência artificial, que agora tem dominado aí muitas questões, tanto de otimização, soluções para atendimento, para tantas outras coisas, né? Tem aí também o famoso ChatGPT, que a gente também vai perguntar aqui algumas coisinhas para os meninos, para desmistificar algumas coisas aqui para vocês e trazer muito conteúdo relevante aí para você, confeccionista, você dono de loja que nos acompanha e que vai saber aí também, né, sobre como é que o Talks funciona, né? Que nosso Talks, ele, além do presencial, a gente agora está com essa nova fase no digital, trazendo essas gravações no nosso canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não é inscrito, clica aí para se inscrever no nosso canal e continuar aí tendo acesso a esse tipo de conteúdo tão valioso aí para o seu negócio. Mas sem mais delongas, né, Gabi? Estamos aqui com Murilo Albuquerque, não é isso, Murilo? Isso. Murilo é um dos CEOs da Entrega Mais e está aqui hoje com a gente, né? Na verdade, nós estamos aqui hoje na Entrega Mais, invadimos aqui, esse aqui é um espaço, já somos de casa, obrigada. É um espaço onde eles recebem clientes, fazem vendas, né? Realizam apresentações sobre o Entrega Mais, sobre o modal. E Gabi vai fazer a primeira pergunta aí, Gabi, para Murilo. Vamos lá, Murilo. O que é o Entrega Mais e como surgiu a ideia de levar a inteligência artificial para o atendimento de empresas? Perfeito. Desde já agradecer, Bruna, Gabi, pelo convite, né, para participar do podcast. E vamos lá. Sou Murilo, sou um dos fundadores aqui da Entrega Mais, a gente tem mais sócios que participam. E esses sócios se conheceram na faculdade. A gente estudava na UFPE, fazia administração, meninos faziam engenharia. E aí sempre, a gente indo e vindo na faculdade, a gente sempre falava dos problemas que eu tinha na Aqualara, né? Participo também da gestão da Aqualara. E a partir das dores que eu tinha na Aqualara, a gente sempre conversava. Poxa, por que a gente não desenvolve uma tecnologia para resolver esses problemas? E eu sempre falava que, na verdade, a gente usava muito tecnologia lá do sul, sudeste. A gente teria que desenvolver algo com a cara da gente. E aí foi quando a gente começou a desenvolver, e a Entrega Mais ela surgiu com o propósito de criar um ecossistema digital nos polos de confecções. E a gente quis partir do nosso polo. E aí, a primeira solução que a gente desenvolveu foi um aplicativo para excursões. Na verdade, Entrega Mais, o nome vem muito dessa parte logística que a gente tem. E a partir dessa solução, a gente desenvolveu outras, como o Iago, né, que o Iago foi a primeira inteligência artificial aqui do polo, a Yara e agora mais recente o Modal. E o Modal, né, a inteligência artificial, veio muito que o pessoal está utilizando o Iago para encontrar excursões. E o pessoal, Murilo, não teria como criar um Iago para o meu atendimento, não. Então, a partir disso foi que o pessoal começou a pedir e a gente lançou o Modal. Então, um pouquinho dessa trajetória das soluções. Então, a Entrega Mais não é só um aplicativo, né? A gente tem outras soluções, tanto na parte logística, para revenda, para venda das confecções. Então, foi um pouquinho do início da Entrega Mais. E o Iago aí é uma mão na roda, né? Para quem vende no Moda Center, a gente, assim, facilita demais, tanto para a gente que vende, quanto para quem compra, né? Porque essa parte de não ter mais que ficar procurando, já imaginou antes, tinha que ficar procurando de vaga em vaga, qual era a excursão, não sei o quê, e o Iago já entrega para a gente tudo isso pronto. E foi uma necessidade tanto do transportador que a gente tinha. Murilo, olha, teria como avisar o pessoal que eu estou nessa vaga e também as confecções, sabendo que a gente tem clientes excursões. Murilo, tu tem algum cliente aí que é da Bahia, alguma excursão que é, sei lá, de Salvador? A gente olhava os clientes, olha, tem esse cliente. E aí meio que a gente deu produtividade nessas indicações com o Iago, né? Mas hoje... E assim, é bem interessante, porque para quem está assistindo aí e não sabe quem é a Entrega Mais, o Murilo explicou aqui um pouquinho, mas vai aí no Instagram, né, Entrega Mais. @Entrega Mais. @Entrega Mais. E você vai conhecer um pouquinho, desde lá dos primeiros posts,
de como é que os meninos, né, tudo isso que Murilo falou, como é que os meninos foram aplicando isso, essas soluções. O Iago, por exemplo, é uma inteligência artificial, que é um contato de WhatsApp, né, que a gente coloca o estado, a cidade, e ele dá a resposta com excursão que faz aquela rota, não é isso? Exatamente, dizendo o horário que ela recebe, a vaga lá no Moda Center, se cobra taxa, se não cobra, e o WhatsApp da excursão, porque às vezes a confecção faz só a ponta, olha, tem essa excursão, mas quem tem que fazer a comunicação toda é o revendedor, né, o cliente final. Então, de forma gratuita, hoje qualquer pessoa pode pedir excursão e indicação lá no Iago. E tem o modal, né, que é um de atendimento, que a gente vai falar mais um pouquinho no decorrer aqui desse podcast. E uma coisa que a gente percebe na sua fala, Murilo, e quem lhe acompanha também consegue perceber, é nesse ecossistema de vocês têm muito essa preocupação de ouvir o cliente, né, ouvir o cliente, e todas essas soluções que vocês oferecem hoje, tudo que a Entrega Mais é através do ouvir o cliente, né? Essa atitude de vocês de ouvir o cliente. E por exemplo, assim, para quem é da confecção ou para quem é empresa, né? Muitas vezes ouvir o cliente já é uma dificuldade, porque nem todo cliente ele tem essa abertura, às vezes tá naquela correria, não consegue passar informação por completo. Como é que vocês conseguem, dentro de um ecossistema assim como o nosso, tão corrido, ouvir o cliente excursão, ouvir o cliente fornecedor e ouvir o cliente cliente? Conta aí pra gente como é que isso acontece. Desde quando a gente fundou a empresa, a gente sempre teve essa preocupação, e eu particularmente sou quem levanta essa bandeira aqui na empresa, da gente estar ouvindo o cliente para tudo, desde desenvolvimento de produto, desde melhorias, tudo ser guiado para o cliente. É tanto que um dos pontos da nossa cultura interna aqui é essa: nós ouvimos nosso cliente. E aí a gente, o diferencial, claro que a gente trabalha muito com tecnologia, mas é a parte humana mesmo. Então a gente sempre ouvir, a gente não acerta sempre. Então às vezes quando errar, olha, desculpa, mas a gente tentou ajustar aqui para lhe ajudar. E essa questão do toque humano mesmo. Então excursão, a gente sempre dá suporte presencial. Vocês terem noção, quando a gente estava desenvolvendo solução para excursão, a gente viajou com excursões para entender como é que eles entregavam. Muitas vezes a gente tem noção de que recebe aqui e entrega lá. Então a gente foi entender que eles entregavam em postos de gasolina, enfim. Então o aplicativo funciona sem internet para a parte de excursão. Ele entregava em galpões, enfim. E a gente, com esse toque próximo, a gente conseguiu melhorar muita coisa nos nossos produtos. Hoje, com o Modal, a gente tenta replicar isso que deu certo. Que é o quê? Além do suporte que a gente tem, né, de resposta no WhatsApp, a gente tenta ir na feira. E aí, como é que tá o uso? E a gente sabe da correria, mas a gente sabe que se a gente não fizer isso, o empresário muitas vezes não vai ter tempo de vir trazer uma sugestão. Então, todas as vezes que a gente vai desenvolver alguma coisa, testar, olha, o que é que você acha disso? Murilo, gostei disso. Murilo, olha, eu queria que tivesse isso e isso, isso. Pronto, vamos pegar a sugestão. Aí pergunta mais alguma quantidade de cliente, aí faz sentido, então a gente vai e desenvolve. Então é muito disso, da gente ouvir o cliente, que é quem está ali na prática utilizando, que vai trazer sugestões. E aí, trazendo para a realidade da gente, de Pernambuco, é uma coisa que eu sempre falo quando a gente está com os clientes: olha, a gente tem a oportunidade de estar desenvolvendo alguma coisa com nossa identidade aqui do polo. Porque, veja, antigamente a gente importava soluções do Sul, Sudeste, a gente está falando com o Gabi aqui antes, né, de soluções que vêm de fora, mas hoje a gente tem a oportunidade de estar desenvolvendo algo com o nosso DNA do polo de Pernambuco, e hoje a gente tem, veja, hoje a gente está exportando tecnologia para o Brasil. Hoje a gente tem cliente lá no Brás, Bom Retiro, Goiânia, Fortaleza, lá no Sul. Então, veja, hoje o nosso DNA está sendo replicado com tecnologia em outros polos. Então, a gente é muito de estar ouvindo e ajustando de acordo com o que o cliente pede. A gente está fazendo o caminho inverso, o caminho né? Inverso, e assim, pegando aí do gancho do que a gente estava conversando antes, às vezes tem tecnologia de lá que elas são grandes, tudo, não sei o que, mas não se adapta para a nossa realidade, né? Que a gente sabe que por aqui tem algumas peculiaridades, tem coisas bem diferentes de outros, né? De outras regiões do Brasil. Um exemplo, a gente, quando vai conversar com soluções de fora, o pessoal não sabe o que é uma facção. É uma facção criminosa e uma oficina de custo. Daqui que vem, veja, hoje a gente, até quando a gente desenvolve o aplicativo, a visão da gente é essa: olha, o termo que a gente vai utilizar é o mais próximo do que o pessoal entende aqui. Então, logística, a gente bota lá a excursão. Você cobra taxa? Não cobra? Então, assim, são coisas próprias da nossa realidade. Então, tem essas particularidades também. Vamos para a próxima pergunta. Muitas empreendedoras acham que inteligência artificial é algo distante. Como uma revendedora ou lojista pode usar IA no dia a dia do seu negócio?
Perfeito, boa pergunta, Gabi. Vê, quando o pessoal fala de IA, muitas vezes tem aquele primeiro medo de, isso é uma coisa complexa, enfim, uma coisa de outra. E, na verdade, quando a gente fala de IA, e até de tecnologia em si, a gente tem que olhar como é que ela vai ajudar o negócio da gente. Então, a IA, hoje, ela está vindo muito mais para dar produtividade para as empresas. E quando a gente vai falar de um revendedor, de uma confecção, a gente hoje está utilizando IA para atendimento, mas ela pode ser aplicada para gerar imagem, tem essas trends de gerar imagem, vídeo. Hoje a gente está utilizando IA para atendimento. E aí, de forma simples, o que é que a gente está fazendo com as empresas? A gente está criando ali quase que um assistente, um clone seu para estar atendendo clientes que muitas vezes você não conseguia atender ele. Então, às vezes, um exemplo, o cliente fala com você 8 horas da noite, às vezes você não está com o celular. Então, imagine que ali você vai ter um IA, né, uma inteligência artificial, conversando com o cliente de forma humanizada, enquanto seu time, às vezes, está separando um pedido, está ali no atendimento presencial da feira. Quem é revendedor, às vezes, no horário comercial, está dando atenção ao cliente. Enquanto isso, o seu online não para de fazer atendimentos. E aí, hoje, a gente sempre fala isso, a IA ela não substitui o ser humano. Então, a IA, na verdade, ela vai dar produtividade para fazer seus atendimentos, né, de forma humanizada. E aí, quando o cliente realmente quiser fazer uma compra, ele vai direcionar. Aí sim a revendedora oferecer novos produtos, fazer relacionamento, né? Que aí só o ser humano consegue fazer, por enquanto, né? Mas a ideia é que a IA vai trazer produtividade tanto para revendedor, confecção, enfim, todo mundo que utilizar. E assim, facilita essa parte do pré-atendimento, né? Esse filtrar da demanda que chega inicial, que muitas vezes vai estar ali no 1 a 1, né, fazendo o ser humano mesmo, aquele atendente vai estar fazendo no 1 a 1, a IA vai estar dando essa potencializada aí, essa produtividade melhor, filtrando e já direcionando até para aquela dúvida do cliente, né? Lá na minha empresa eu utilizo o modal e muitas vezes, né, quando a gente não está em atendimento no final de semana ou em horários como ele já especificou, já vem para a gente filtrado o nome da cliente e aquela necessidade. A cliente tal está precisando de um comprovante, a cliente tal está precisando de uma foto específica de algum produto. Então, assim, facilita bastante mesmo e é algo que lojistas e donas de confecção precisam adotar para facilitar e trazer, assim, muitas coisas que podem agilizar nos nossos processos de atendimento no dia a dia da empresa, né? É muito importante. Veja, um dado importante é a gente digitalizando essas empresas, e a gente sempre quando vai conversar com o cliente, e a gente para ver, isso aí é um número geral, mais de 45% dos atendimentos do segmento de moda acontecem fora do horário comercial. Então veja, quase metade das oportunidades que às vezes essas empresas têm é quando o time, quando o dono não está com o celular. E o cliente lá na ponta, ele é muito agoniado. Então, quando ele pede catálogo para um, ele às vezes pede para 5 lojas. Quem responder primeiro, muitas vezes, é quem vai dar seguimento ao atendimento e fechar a venda. Então, é muito importante esse atendimento rápido, né? E assim, na prática, então, como você já começou a falar, e pra gente eu até citei um exemplo meu, mas como é que o Entrega Mais já conseguiu ajudar empresas a melhorar o atendimento e vender mais? Assim, para quem está em casa nos assistindo, conseguir entender de maneira assim mais palpável essa ajuda que vocês já conseguiram trazer para as empresas. Vê só, um dado importante é esse. Quase metade dos atendimentos da área de moda acontecem fora do horário comercial. E aí, qual é um dado muito importante? Que a gente tem uma pesquisa de fora, mas que a gente aplica muito aqui. Quanto mais tempo eu demoro a responder meu cliente, menor a chance de eu converter aquela venda. Então veja, hoje a gente tem relato de vários clientes que conseguiram fechar várias vendas porque o modal conseguiu atendimento rápido. E aí a gente está falando só do atendimento, mas o modal tem outras funções, desde a parte de relacionamento, disparo, campanhas, o CRM em si, que você ali gerencia o relacionamento com o cliente. Então a ideia é que, além do atendimento, a gente consegue ajudar nessa gestão comercial. Como é que ele vai organizar a base de cliente dele para ele poder estar oferecendo campanhas, coleções. Então, a ideia é tanto a parte de atendimento como essa parte de relacionamento. A gente tem vários relatos de clientes que, Murilo, o modal está me ajudando aqui, eu tive que ir no hospital e ele ficou aqui atendendo meus clientes e tal, precisei levar o filho. Porque veja, quando a gente fala de IA, só grandes empresas usam. Não, a gente hoje tem solução
desde o pequeno que faz tudo sozinho. Então imagine que às vezes a pessoa tem que sair da estamparia e levar o produto, sei lá, da costureira. Enquanto ele está fazendo esse trajeto, muitas vezes os clientes entram em contato. E a IA vai estar ali adiantando, olha, mandou o catálogo, vocês enviam por discussão. Então, de forma humanizada, ele vai fazendo esse atendimento. Até casos inusitados que a IA conseguiu contornar. A gente tem relato de, às vezes, os clientes estarem apaixonados pela IA de tão humanizada que ela foi. Ou, às vezes, um caso mais crítico, sei lá, um cliente estava enlutado, perdeu um ente querido, e a IA conseguiu, além de se compadecer, voltar à parte original, que é um relacionamento comercial, infelizmente, mas você gostaria de dar continuidade. Enfim, e às vezes conseguir isso, e às vezes um ser humano não tem esse jogo de cintura. Sim. Então a ideia é justamente também nesses momentos a IA conseguir ajudar o empreendedor. A menina me falou um relato de que ajuda aqui, né? Porque você bota conforme com as características que você quer. E aí ela disse que tem umas que ficam tão reais que quando o cliente vem para comprar no presencial, diz assim, eu quero finalizar meu atendimento com fulaninha, porque eu já comecei com ela, estou sendo muito bem atendida e quero continuar. Deixa que a IA que está falando com ele e ele nem muito imagina. Relato. E assim, a gente tenta ao máximo humanizar essa conversação para que o cliente não enxergue que é um IA, né? Pense que realmente é um ser humano, mas tem muitos relatos assim. Vamos aqui para uma próxima pergunta. Além de agilizar respostas, como a inteligência artificial pode ajudar no relacionamento com o cliente e fidelização? Vamos lá, Gabi. Como eu estava dizendo, além da IA, o modelo tem várias funções. Mas, pronto, nessa parte de relacionamento, a gente consegue ter um CRM ali. Para quem não sabe, um CRM é um sistema que vai gerir os atendimentos. Quem entrou ali só com um bom dia, quem pediu o catálogo, quem já está fazendo pedido. Então, isso é a parte inicial que você consegue organizar melhor seus atendimentos. Mas aí, quando a gente vai para a parte mais de relacionamento em si, quanto mais o cliente fala com o modal e com você, que é o confeccionista, mais o modal vai conseguir entender quem é aquele cliente para você. Então, tem uma função lá que a gente chama de resumo do cliente. O cliente faz lá 2 meses, 3 meses que está conversando com você. Às vezes, você não lembra de cabeça quem é aquele cliente. Tem um botão que você pode apertar lá, e aí o modal vai fazer um resumo. Olha, esse cliente geralmente ele compra tais períodos, ele gosta de comprar tal cor, geralmente ele tá com oportunidade de venda porque ele falou que quer comprar tal produto, então ele faz um resumão ali para você ter um relacionamento melhor. E é outra coisa, você consegue etiquetar, consegue colocar informações de qual o estado dele, quando é que ele geralmente compra, e tudo isso para facilitar, e você não está enxergando só números. Quando você começar um atendimento, quem é esse cliente aqui? E aí começar a atender de fato e gerar um relacionamento. Então não é só uma inteligência artificial, né? A solução, ela vem num combo de sistema de gestão de atendimento. Então por isso que além de resolver nessa agilidade, ela vai trazer uma possibilidade de você trabalhar, você que é confeccionista, você que é revendedor, de você trabalhar o cliente e a cliente, né? Trabalhar o atendimento com eles e ter dados que vão ajudar num posterior atendimento ou naquele atendimento ali do pós-venda, né? Então, é um combo, é um kit completo com soluções. E aproveitando isso, Murilo, que a gente está falando sobre empresas que fazem essa adesão, né, de tecnologias, de inteligência artificial, na visão de vocês, como empresa, qual é o diferencial, como empresa de tecnologia, né? Qual o diferencial de quem adota tecnologia cedo em relação a quem demora a adotar? Eu acho que seria a parte de você ali testar rápido. Quando a gente está falando de um mercado que cada vez mais ele é mutável, então assim, a gente vê empresas às vezes muito grandes, mas que quando vai ter uma inovação, às vezes demora mais você se adaptar. E às vezes o pequeno que faz tudo agiliza. Então assim, a gente tem visto muito o parte digital influenciando. TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube muito forte nessa parte de compra. E aí o que é que a gente enxerga? As empresas que mais crescem, não é aquela que talvez venda mais, que é o principal, mas é aquela que consegue se adaptar mais rápido. E aí, a gente sempre gosta de dar um exemplo de as empresas que inovam, não necessariamente a gente está falando de tecnologia,
inovar, ela está distante de ser só tecnologia. É o fato de você, vou ter um atendimento inovador, vou ter um produto inovador aqui, vou ter aqui um pós-venda inovador. E aí, consequentemente, eu posso utilizar tecnologia para escalar isso. Então, imagine que você consiga sozinho ter um bom atendimento ali com 80 clientes. Mas com a tecnologia você consegue replicar esse mesmo atendimento diferenciado para 500 clientes. Veja o potencial que a gente ganha quando a gente fala de tecnologia. Mas eu acho que as empresas que conseguem inovar e se adaptar, elas conseguem chegar mais rápido, onde muitas vezes muitas vão quebrar a cabeça, testando, validando, vendo se dá certo ou não dá certo. Eu digo isso porque eu venho de uma empresa também tradicional. E muitas vezes quando você vai tentar inovar, toda mudança ela gera um desconforto, né? Gabi também vem de uma empresa tradicional, entende isso. Bruno também vê quando às vezes é uma empresa tradicional. E quando a gente fala do contexto da gente, é muitas empresas familiares. E aí é outro contexto que muitas vezes a gente tem que se validar. Então, tem que testar, deu certo. Vamos testar agora essa forma aqui. E aos poucos a gente conseguindo mudar essa cultura de, às vezes, importar soluções. A gente, às vezes, dentro da nossa própria empresa, a gente conseguir trazer inovação e trazer solução para os nossos problemas, né? Em relação a isso, lá na fábrica a gente passa por isso, né? Porque é uma empresa consolidada no físico, mas a gente tá apanhando para ir pro digital, assim. E tem gente que abriu sua empresa pós-pandemia, já abriu nesse formato, super adaptada ao digital e tá aí anos-luz à frente da gente lá. Mas é isso, assim, dia após dia a gente tá indo em busca e tentando botar aos poucos, mas tem sido bem sofrido. E eu acho que é o desafio da maioria, pronto. O pessoal hoje está falando muito de TikTok para venda, mas daqui a pouco, pronto, já está chegando muito marketplace. Então, cada hora é uma onda. E aí, não que a gente tem que estar em todos, é importante, mas é entender, na minha realidade hoje, o que é que eu consigo ir testar rápido, sem se mexer muito e se descaracterizar. Então, é muito importante testar. Então, vamos destinar só aqui esse tempo aqui para a gente testar. Então, para quem está assistindo a gente, a dica é essa, né? Você perceber qual é o momento que está a sua empresa e ali se adaptando e testando. Testar, você precisa ter essa palavra na sua cabeça para que você possa abrir caminhos, né? Porque o testar, ele traz possibilidades. O testar, ele lhe dá novas formas de você fazer o que você já faz, né? Às vezes a gente passa o tempo inteiro fazendo aquilo daquela forma, deu certo até um certo ponto, mas às vezes a gente vai precisar fazer de maneiras diferentes aquilo que a gente já fez por longos anos também para potencializar e ter mais resultados, né? E isso não quer dizer que você precisa ser uma empresa grande, né, ou com uma estrutura ou com uma quantidade maior de pessoas para fazer ou para utilizar determinada tecnologia, né? Dentro da sua realidade, você pode se adaptar e é como a gente fala aqui. Existe um diferencial em quem se arrisca primeiro, né? Existe um diferencial em quem tá ali num passo à frente. Não é que você, como o Murilo falou, não é que você vai querer surfar tudo ao mesmo tempo, a ponto de você não ter nada solidificado, né? Você tem que ter suas estratégias próprias, mas que por ali você possa ser sensível ao movimento do mercado, né? Porque eu acho que hoje uma das coisas que a gente precisa mais ser é sensível ao movimento do mercado que está mudando, né? O consumo, a forma das pessoas consumirem, essa questão do marketplace, acho que é um alerta muito grande para nós como empresas, indústria, que fornecemos para o revendedor, porque até então a gente só tinha atravessadores. A gente não tinha muito, há uns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, a gente não tinha a possibilidade de chegar no consumidor final mesmo. Eram só produtores, no caso. Éramos só isso, exatamente. Mas hoje há a possibilidade também, ou da gente educar o nosso cliente a estar no marketplace, ou da gente mesmo também como indústria começar a testar esse novo meio, e é muito interessante buscar esses diferenciais e não ser aquele que pegou atrasado, né? Mas mesmo que não seja a pessoa que está se desempenhando na maior performance naquela tecnologia, mas que sabe falar sobre, que está ali inteirada sobre e já está se antenando. E um ponto importante, assim, que foi até importante você frisar, é testar, mas não esquecer aquilo que já dá certo, né? Assim, mas é
é você não ter a mentalidade de dizer, não, a gente não vai fazer isso porque sempre deu certo isso daqui. Então, o ideal é você testar, mas permanecer com aquilo que te trouxe até aqui. Mas aquilo que muitas vezes te trouxe até aqui não vai fazer você permanecer no crescimento, enfim. Então, um exemplo, tá se falando muito em IA. Aí, às vezes, tem empresa que bota em IA para tudo. Não esqueça. Não é assim. Então, é assim, onde é que faz sentido eu ter essa tecnologia? Onde é que faz um exemplo? E a gente vê hoje a dinâmica de compra mesmo dos nossos revendedores ser influenciado por canais que às vezes a gente não percebia. Antigamente era muito a novela, né? Influenciava produzir e tal. Hoje a gente vê muito, principalmente por causa da geração Z, TikTok, YouTube, digitais influencers ditando isso. Um exemplo. Quem é que a gente não comeu morango do amor? Aí quando a gente vai dizer, oxe, por que a gente comeu morango do amor, né? Então, assim, às vezes uma onda que veio não sei de onde está influenciando a gente aqui no interior do interior. Então, o que é que isso não está também influenciando na moda? Então, é muito importante entender essa dinâmica e estar sensível justamente para como é que eu consigo testar alguma coisa, pelo menos nessa área, né? Então. Uma coisa que eu tenho percebido, principalmente nessa área daqui da gente, né, de moda, de um ano para cá, é como que mudou, assim, deu um 360. E aí, seguindo aqui para a próxima pergunta, o que você acredita que ainda vai mudar no atendimento ao cliente nos próximos anos com a inteligência artificial? Boa pergunta, Ali. Não tenho uma resposta definitiva, até porque a dinâmica do mercado muda muito. Mas se a gente for parar para ver, tem um dado importante que até 2030, 1/3 da população consumidora vai ser a geração Z. Então eu não sei qual tecnologia vai estar influenciando, mas eu sei qual público que vai estar ditando isso. Então se a gente for olhar a geração Z, quem é? Ele, né? Estudar ele. Então o pessoal que gosta de coisa curta, então não assiste TV, então não está nas mídias tradicionais. É um pessoal que pesquisa muito TikTok e Reels para achar as coisas. Então a ideia é a gente entender qual o mercado e o que é que eu vou ter de solução para isso. Um dado importante da geração Z, eles têm comprado muito mais pela experiência do que pelo produto em si. E a gente foi ensinado desde sempre que tem que ter um produto poliamida, tem que ter tecido tal, tem que ter o tag tal. E muitas vezes aquilo é importante, mas o diferencial vai ser a experiência. Então, como é que quando ele compra presencialmente, o que é que vai ter ali de diferente que vai fazer ele sair da casa dele para comprar? Se ele estiver no online, o que é que vai fazer ali de diferença? É um IA que vai fazer ele ser atendido em qualquer horário do dia? É uma promoção personalizada, a Gabi e Bruna que sempre comprou isso. Olha aqui o que a gente tem especialmente para você. Ele se sentir ali pertencente. Aí eu mandar um brinde surpresa para ele. Veja, são coisas que a gente tem que ir entendendo qual a geração vai estar dominante no momento para o que é que vai ter de estratégia, tanto tecnologia, como para atendimento, como para produto, né? Então a gente tem visto hoje muito produto confortável. Então, fitness também, pronto. Fitness é uma onda que vem muito da geração Z. O pessoal que gosta de uma vida saudável e tal, é mais conservador nesse sentido. Mas a parte de desenvolver tecnologia para esse pessoal. Tecido tem que ser tecnológico. Às vezes é um produto básico, mas é um tecido ali que não precisa estar passando ferro, transpirar, não sei se é a palavra certa, de respirável, né? Então, assim, anti-odor. Então, assim, são coisas que quem está lá na ponta é que vai estar olhando a experiência total do produto e não só o produto em si. Então, é muito esse contexto. E a gente já está chegando ao final desse bate-papo que foi, assim, muito esclarecedor para a gente. E a gente queria finalizar esse momento, Murilo, com você trazendo um conselho para as mulheres empreendedoras, né, que estão começando e que acham que tecnologia não é para elas. Eu acho que a gente deveria começar mudando essa mentalidade. Eu acho que é muito importante. Assim, eu admiro muito mulheres empreendedoras. A gente tem várias clientes que estão ali, mulheres à frente do negócio, ditando, dando a cara a tapa, assim, na parte digital também, né? Admiro muito vocês com esse projeto incrível. E assim, o que é que a gente teria de sugestão? Eu acho que essa mentalidade de inovar, seja por tecnologia ou não, seja no digital, no físico, mas a força que a mulher tem de mudar não só o contexto familiar, mas o contexto de mercado, negócio, enfim. Eu acho que é isso. É ser protagonista de mudanças que você quer ser
a responsável, né? E não esperar alguém para você mudar. Que você seja mesmo protagonista ali da mudança que você quer ser no seu ambiente familiar, seu ambiente de negócio, enfim. Então, eu acho que a mulher tem muito esse papel de protagonista em muitos ambientes. Que maravilha, né? Arrasou. Então, mulheres, vamos ser protagonistas e vamos buscar, né, estar à frente, buscar essa informação. Se você, inclusive, chegou até o final desse vídeo, parabéns, porque você já sai aí no final desse vídeo com muitas informações, muitas inquietações, né? Para aplicar no seu negócio, pensar diferente sobre inteligência artificial. E quem sabe aí talvez você já estava dizendo, mas é isso mesmo que eu pensava, é sobre isso, essa também é a minha opinião. Isso aí é uma validação de que você está no caminho certo e que vai seguindo, porque vão chegar os frutos, sim, né? Para a gente colher tudo que a gente planta, a gente colhe. E se você quer ver muito mais, né? A gente está começando aí essa série de podcasts. A gente trouxe fabricante, hoje a gente trouxe essa solução aí maravilhosa que é a Entrega Mais para as empresas. E vem muito mais aí podcast para vocês, né, Gabi? É só o começo. Só o começo, porque aqui na região tem muita coisa para mostrar para o Brasil e para o mundo, né? Porque a internet não tem fronteiras, então é para o Brasil e para o mundo. Então é isso, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, nos segue nas redes sociais, o Talks Mulheres da Moda, o Entrega Mais também, para vocês continuarem acompanhando todo esse trabalho que os meninos vêm desenvolvendo, com o Modal também. E é isso, né? Até o próximo episódio e muito obrigada!